Chegamos! E o Salto hoje vai tratar de um assunto que ainda gera muita discussão. Diferença de idade pode interferir nos relacionamentos? Isso ainda gera um preconceito ou é um tabu superado? E para conversar sobre esse tema de hoje, estou aqui com as lindas Cíntia Salles, Carol Feitosa e Tati. E aí, meninas, o que vocês acham sobre essa diferença de idade nos relacionamentos? Se vocês têm alguma história para contar, estou muito curiosa para saber. Ai, eu tenho. Eu acho que depende do período que a pessoa está vivendo, sabe? Eu acho que quando você está numa fase diferente da outra pessoa, isso influi muito. Se você está ou mais focado no trabalho, ou já está vivendo algo, né? Algo novo, e a pessoa às vezes está imatura. Eu, no caso, já tive um relacionamento onde eu era 6 anos, eu acho que uns 6 anos mais velha. E quando você tá... Eu acho que teve um pouco disso, um pouco dessa diferença do período. Cada um estava vivendo um período da vida. Quase Eduardo e Mônica, né? Do Legião Urbana. Justo, quase Eduardo e Mônica. Cada um vivendo um período da vida, eu acho que isso acaba atrapalhando bastante. Mas em relação à maturidade, tem o caso no caso, se a outra parte mais nova for mais imatura, isso também dá muito conflito. E a questão do preconceito, meninas, vocês sentem isso? Eu acredito que ainda existe um pouco, né? Mas, na verdade, é isso que a Carol falou. A idade, ela não quer dizer maturidade, né? Então, realmente, você tem pessoas de 20 anos que têm maturidade muito evoluída e tem pessoas de 50 que ainda estão na fase da curtição. Eu que diga, viu? Então, isso é muito relativo. Eu acredito que possa ter um pouco na questão da sociedade, mas não tem nada a ver, na minha opinião. Mas né? o preconceito existe. Eu acredito que exista. Eu digo porque eu mesmo sofri esse preconceito. Sempre achavam que, vocês não têm nada a ver, vocês vivem períodos diferentes da vida. Então, eu acho que existe sim. Eu acho que a palavra-chave, Ari, é afinidade, né? Então, se as pessoas podem ter idades diferentes, mas se elas estão vivendo momentos parecidos, eu acho que não há problema nenhum. Às vezes as pessoas têm idades muito parecidas, mas são muito diferentes entre si. Então, afinidade, eu acho que é uma palavra-chave para relacionamento. Tem mais a ver do que com o momento, na verdade, né? A afinidade é muito mais importante, amor, dedicação é muito mais importante do que, na verdade, viver momentos. Porque eu posso hoje ter 30 e namorar um cara de 30 e nós estarmos em fases diferentes. E posso hoje ter 30 e namorar com um cara de 50 e estamos vivendo plenamente. E tem muito a ver com a fase também que você está vivendo, né? Porque você tem que ver uma pessoa que você se relacione e ela tem o mesmo propósito de vida. E às vezes tem pessoas de 50 anos que estão curtindo, gostam de festas, gostam de balada e tá tudo certo. Mas eles estão juntos no mesmo propósito. Então... eu acredito, assim, que deve ser uma escolha por amor mesmo, né? Não por conveniência. Por quê? No caso das mulheres que namoram um homem mais velho, elas devem saber que ou ele já vem com filho, né? Ou ele já viveu muita coisa, tipo, vamos fazer uma viagem para Maldivas. Ele já foi, já conhece, já foi com outra história. Se isso não te incomodar, ok. Mas você deve saber que ele já viveu muito mais que você. Se você pegar isso como experiência, ok. Agora, se não, eu queria viver algo novo com ele. Isso também pode chegar a... Um pouco difícil, né? De querer alguma coisa nova, uma novidade. Mas eu acredito muito dessa questão da fase. Gostei muito do que a Tati colocou aqui em relação à afinidade. E eu acredito também, eu digo isso por experiência própria, às vezes você conhece uma pessoa e vocês estão alinhados no mesmo período, só que depois, ao longo do relacionamento, isso pode acontecer independente de idade ou não. As pessoas começam a querer coisas diferentes. Um começa a ficar mais focado no trabalho, um começa a parar mais de sair, Isso aí também já começa a dar divergência. Então, as necessidades mudam, né, com o passar do tempo. E o relacionamento precisa mudar a partir disso. Então, acho que a gente precisa se conhecer também para se entender naquele relacionamento, independente da idade, das diferenças. E a adaptação, né? Sempre estar se adaptando. Se o outro acaba querendo uma coisa diferente, ou você também entra na onda de aceitar o momento do outro, ou então deixar ele seguir. É a questão muito da transparência, né, do casal, de realmente colocar o que está sentindo, ser verdadeiro. E eles juntos trabalharem, porque dá certo. Dá super certo. Quando eles estão dispostos, verdadeiramente, dá certo. E eu tive uma situação que realmente eu estava vivendo uma fase
e de repente essa fase mudou. E a pessoa não acompanhou aquela mudança de fase. Então o relacionamento não deu mais certo. Mas acontece de você encontrar pessoas que estão na mesma fase e que vai acontecer. No caso das mulheres, ainda tem um porém, né? Porque nós temos o prazo de validade para ser mães. E aí, se eu tô namorando um cara mais novo e ele não tem interesse em ser pai, o meu reloginho, ó, tá passando. E aí? O que se faz numa situação como essa? Abre mão do seu sonho de ser mãe ou espera chegar o momento dele, se ainda der tempo, né? Eu acredito que o projeto de vida é algo que é importantíssimo no relacionamento, né? Se os projetos de vida não estão alinhados, independente da idade, as pessoas precisam pensar sobre, né? Então, assim, se a mulher acha que ser mãe é algo importante, é preciso pensar isso junto com o parceiro e entrar em um acordo ou cada um segue a sua estrada, né? Mas a gente está fugindo do nosso tema, hein? Eu quero saber a questão do preconceito. Aquela meninazinha que chega de 20 anos num restaurante com um cara cinquentão. Todo mundo olha. Quem somos nós para julgar, né? A gente não tem direito de julgar ninguém. Mas existe. As pessoas sempre ficam querendo saber por que ela tá com Em pleno 2018, amiga, onde a gente optou por ser feliz, livres de preconceito. Eu concordo, existe muito ainda esse tabu na sociedade, nas pessoas, até porque é uma coisa que é meio cultural, né? Então, para tirar isso, vai demorar muito tempo, apesar de estarmos em 2018. Eu acho que o preconceito é maior, tem duas vertentes. A primeira, se a mulher com o homem mais velho é por interesse, talvez seja dinheiro. E se é o contrário, nossa, ela não tem vergonha de estar namorando um menino tão mais novo que ela, acaba pegando essa veia muito preconceituosa. Mas é como a Tati colocou, o importante são as afinidades, o importante é ser feliz. E eu quero saber, lá do estúdio, Vini Gran e Naísa, o que é que eles têm para contar sobre essa diferença de idade? Quais são as experiências? Eu acho que lá tem muita, hein, Carol? Com certeza. E do pessoal aí de casa também. Quero saber de você aí de casa. O que é que você tem para contar pra gente? Entra nas redes sociais do Salto Agulha, programa Salto Agulha no Instagram e no Facebook. E fala pra gente. E aí, você acha que a diferença de idade influencia, atrapalha, ajuda? Conta tudo, hein? Até a próxima.